Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Cemitérios são lugares de descanso eterno, mas nem todos os mortos estão em paz. Hoje, você vai ouvir relatos reais, contados em primeira pessoa, de quem viveu o inexplicável entre túmulos, lápides e sombras. Histórias que envolvem exumadores, crianças, voluntários e visitantes. Prepare-se para conhecer o lado mais obscuro dos cemitérios, aquele que nunca é mostrado à luz do dia. Apague as luzes, aumente o volume e boa sorte. Você vai precisar. Relato 1. A sombra entre os túmulos. Meu nome é Sebastião, e por mais de 30 anos fui o coveiro do pequeno cemitério da minha cidade. Sempre fui um homem prático, daqueles que não acreditam em assombrações ou lendas urbanas. Mas há algo que aconteceu ali, algo que ainda me faz duvidar do que é real e o que não é. Trabalhar no cemitério nunca me assustou. Eu chegava cedo, limpava os túmulos, preparava covas quando necessário e voltava para casa no final do dia sem grandes preocupações. Mas tudo mudou numa noite fria de junho, quando precisei ficar até mais tarde para terminar um sepultamento que foi atrasado pela chuva. Os parentes já haviam ido embora e eu fiquei sozinho, ajeitando a terra fofa ao redor do túmulo. Foi quando ouvi o primeiro som. Parecia um arranhado vindo de um dos jazigos antigos, um daqueles que já não recebiam visitas há muitos anos. Meu coração acelerou, mas ignorei. O vento era forte naquela noite e podia ser apenas um galho arrastando pelo chão de pedra. Continuei meu trabalho, mas os arranhados voltaram, mais altos, mais próximos. Olhei ao redor e vi que algo se movia entre os túmulos. A primeira coisa que pensei foi que algum animal tinha entrado no cemitério. Peguei minha lanterna e foquei o facho de luz na direção do movimento. Foi então que vi uma sombra alta e disforme, parada entre duas lápides, como se me observasse. Meu coração quase parou. Eu queria acreditar que era minha imaginação, mas a sombra se moveu de novo, lento, deslizando pelo chão. Fiquei congelado, sem saber se corria ou se fingia que nada acontecia. Mas não precisei escolher porque a sombra sumiu. Num piscar de olhos, não havia mais nada ali. Respirei fundo e decidi ir embora. Guardei minhas ferramentas apressado, sem olhar para os lados. Quando estava saindo, passei pelo túmulo que havia acabado de fechar e senti um arrepio subir pela espinha. A terra estava revirada, como se algo tivesse cavado para sair. Desde aquela noite, não aceitei trabalhos depois do anoitecer. Pedi para mudar de turno, alegando o cansaço da idade. Ninguém nunca acreditou na minha história. Mas eu sei o que vi, sei o que ouvi, e sei que, no silêncio da noite, entre os túmulos frios, algo desperta. Relato 2. O Sepulcro dos Lamentos. Meu nome é Mário, sou de uma cidade do interior e trabalhei por mais de 20 anos como vigia no cemitério de Santa Luzia. Sempre ouvi histórias sobre o lugar, relatos de moradores que juravam ouvir vozes e lamentos ao cair da noite. Nunca dei muita atenção a essas conversas. Para mim, o cemitério era apenas um local de descanso para os mortos e um trabalho tranquilo para os vivos. Mas uma noite mudou tudo. Era uma madrugada fria e sem lua. Fazia minha ronda habitual quando percebi algo estranho. A porta do mausoléu da família Amaral, uma das mais antigas da cidade, estava entreaberta. Era incomum, pois aquelas portas eram pesadas e sempre mantidas fechadas com cadeados de ferro. Pensando que algum vândalo poderia ter invadido, caminhei até o local para verificar. O ar ali parecia mais denso, carregado com um cheiro de terra úmida misturado ao odor característico de flores mortas. Ao empurrar a porta com cuidado, um rangido prolongado cortou o silêncio da noite. Lá dentro, os túmulos estavam intactos, exceto por um detalhe que gelou meu sangue. Uma das tampas de mármore estava deslocada, como se algo tivesse saído de dentro.
Um arrepio percorreu minha espinha, mas me recusei a acreditar que aquilo fosse algo além de uma coincidência. Talvez um desabamento, o tempo desgastando as estruturas. Mas então, o lamento começou. Era um som fraco, choroso, vindo das profundezas da terra. Minhas pernas travaram. Meu coração batia contra o peito como um tambor de guerra. A voz parecia se misturar ao vento, crescendo em intensidade, até se tornar um grito abafado, desesperado, como se alguém estivesse tentando sair de um túmulo. Recuo, os olhos arregalados fixos na cripta. O som cessou abruptamente e tudo voltou ao silêncio. Mas eu sabia que algo estava errado. Meu instinto dizia para correr dali, mas minha curiosidade me prendeu no lugar. Foi então que notei as pegadas no chão de poeira. Pegadas que saíam do túmulo aberto e seguiam até a porta. Naquela noite, abandonei meu posto antes do amanhecer. Nunca mais voltei ao cemitério de Santa Luzia. Dizem que desde então, o lamento voltou a ser ouvido com mais frequência e que aqueles que tentaram investigar de perto nunca mais foram os mesmos. Relato 3. A última visita. Meu nome é Cláudio, sou de São Paulo, e há alguns anos fiz uma visita a um cemitério que mudou minha vida para sempre. Eu nunca fui um homem supersticioso, nunca acreditei em fantasmas ou histórias de assombração. Mas depois daquela noite, minha visão sobre o mundo dos mortos nunca mais foi a mesma. Fui ao interior visitar minha avó, que morava em uma cidadezinha pacata. Durante a viagem, soube que um parente distante havia falecido e que seria enterrado no velho cemitério da cidade. Minha família insistiu para que eu os acompanhasse na visita no dia seguinte, mas como eu já estava na região, decidi ir naquela noite mesmo, sozinho. O cemitério era pequeno e cercado por muros altos, com uma única entrada de ferro enferrujado. O silêncio ali era absoluto, exceto pelo som das folhas secas que se moviam ao vento. Caminhei até o túmulo recente e permaneci em silêncio por alguns minutos, prestando minha homenagem. Foi quando senti que não estava sozinho. Um calafrio percorreu minha espinha e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Virei lentamente a cabeça, mas não vi nada. Apenas as lápides antigas e a neblina rasteira. Respirei fundo e me preparei para sair quando um sussurro cortou o silêncio. Era uma voz fraca, quase um lamento, chamando meu nome. Meu corpo gelou. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som. Foi então que vi, perto da entrada do cemitério, uma figura imóvel. Uma mulher pálida, de vestido escuro, observava-me à distância. Seus olhos estavam vazios, fundos, e sua pele parecia translúcida sob a luz da lua. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. A mulher começou a se mover em minha direção, sem fazer barulho, sem pisar nas folhas secas. Meu coração batia acelerado quando, num piscar de olhos, ela desapareceu. O que aconteceu naquela noite me assombra até hoje. Nunca contei essa história para ninguém, mas desde então, sei que os mortos podem não descansar como imaginamos. Relato 4. Meu filho viu pessoas mortas. Meu nome é Luciana, moro em Itatiba, interior de São Paulo, e o que eu vou contar aconteceu numa manhã de domingo que jamais saiu da minha memória. Meu filho Caio tinha apenas 2 anos e meio na época. Um menino doce, sensível e observador, daqueles que pareciam sentir o que os adultos tentavam esconder. Era um dia ensolarado, tranquilo, e resolvi visitar o túmulo do meu pai, que havia falecido há poucos meses. Achei que levar o Caio comigo poderia me fazer bem. Talvez me desse uma sensação de continuidade, de conexão com a vida e com a memória de quem se foi. O cemitério era pequeno, daqueles antigos, com túmulos de mármore gasto, vegetação crescendo entre as sepulturas e o som do vento correndo entre os jazigos. Apesar do sol, havia um silêncio diferente no ar, como se o tempo ali dentro passasse devagar. Peguei Caio pela mão e seguimos pelo caminho de pedrinhas soltas até a sepultura do meu pai. Estava tudo calmo.
Mas logo notei que o comportamento do meu filho começou a mudar. Ele parava constantemente, como se algo chamasse sua atenção. Olhava para o nada com os olhos arregalados e franzia a testa como se tentasse compreender alguma coisa. Eu tentava conduzi-lo, achando que fosse apenas distração, mas havia algo no olhar dele que me inquietava. Não era só curiosidade infantil, era como se ele estivesse vendo algo, ou alguém, mesmo sem dizer nada, dava para perceber que estava acompanhando movimentos invisíveis para mim. Seus olhos iam de um lado para o outro com atenção, como se seguissem uma pessoa andando entre os túmulos. Por mais que eu olhasse ao redor, não havia ninguém além de nós ali. Quando chegamos ao túmulo do meu pai, fiz minha oração em silêncio e me abaixei para ajeitar algumas flores murchas. Foi então que percebi que o Caio havia se afastado. Meu coração gelou. Olhei em volta rapidamente e o encontrei parado diante de uma sepultura a alguns metros dali. Ele estava imóvel, olhando fixamente para uma lápide antiga, de mármore branco já escurecido pelo tempo. Me aproximei devagar e vi que a lápide pertencia a uma jovem que faleceu em 2005, aos 24 anos de idade. O túmulo tinha uma daquelas fotos antigas, ovaladas, protegidas por vidro. A imagem mostrava uma mulher de cabelos longos e vestido claro. Por mais estranho que pareça, a sensação que me tomou foi de inquietação profunda. Havia algo naquele lugar que me causava desconforto, como se um peso invisível pairasse no ar. Meu filho permaneceu ali por mais alguns instantes, parado, olhando com tanta atenção que me fez arrepiar. Quando tentei tocá-lo, ele pareceu sair de um transe. Peguei-o no colo e voltei rapidamente em direção à saída. Não houve mais palavras, nem expressões, apenas um silêncio estranho entre nós dois e uma sensação sufocante que parecia grudar na pele. No caminho de volta, enquanto dirigia, olhava pelo retrovisor e via o Caio calado, pensativo, como se tivesse presenciado algo que nem ele mesmo soubesse explicar. Ele não chorou, não se queixou, apenas ficou em silêncio. Quando chegamos em casa, ele brincou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não consegui esquecer. Durante a noite, quando fui colocá-lo para dormir, ele me olhou com os olhos sonolentos e sorriu. E, mesmo sem dizer nada, eu soube que aquela experiência tinha sido real. Real para ele. E, de alguma forma, real para mim também. Desde aquele dia, nunca mais levei meu filho a um cemitério. E até hoje, toda vez que passo por aquele portão de ferro enferrujado, sinto o mesmo arrepio que senti naquela manhã. Não sei explicar o que aconteceu. Só sei que naquele dia, entre túmulos silenciosos e flores murchas, meu filho viu alguém que eu não podia ver. E essa presença, por algum motivo, escolheu ser notada por ele. Relato 5. O coveiro veterano. Meu nome é Geraldo. Hoje estou aposentado, mas por mais de 30 anos trabalhei como coveiro num cemitério afastado da zona urbana de um vilarejo no interior do Paraná. Era um daqueles cemitérios antigos, com jazigos de mais de 100 anos, onde o mato parecia crescer com vontade própria, e os túmulos contavam histórias que ninguém mais se lembrava. Com o tempo, você aprende a conviver com o silêncio dos mortos. O som dos pássaros, o vento assoviando entre os túmulos, os estalos repentinos das árvores, tudo vira parte do seu dia a dia. E acredite, é mais comum ouvir choros de gente viva do que lamentos do além. Pelo menos era o que eu pensava. Mas teve uma noite, uma única noite, em que tudo mudou. Era mês de junho. Fazia frio e o céu estava tomado por nuvens espessas, deixando a noite mais escura que o habitual. Um enterro de emergência havia sido marcado para o fim do dia. Uma senhora que faleceu de repente e a família quis enterrá-la o quanto antes, seguindo uma tradição deles. O caixão chegou já ao entardecer e, como o sepultamento foi rápido e simples, acabei ficando até mais tarde, fechando o túmulo sozinho, com a ajuda apenas da luz fraca do meu lampião. O tempo virou.
O vento começou a soprar forte e uma neblina rasteira começou a se formar entre os jazigos. Não era comum, nem naquela época do ano. Era uma névoa densa, quase sólida, que cobria os pés e tornava difícil enxergar o caminho de volta. Foi quando ouvi o primeiro som. Parecia um choro, abafado, fraco, como se alguém soluçasse bem ao longe. Parei. Achei que fosse algum familiar voltando para visitar o túmulo recém-fechado. Mas quando me virei, não havia ninguém. Apenas a névoa se espalhando entre os túmulos. Continuei andando, agora mais rápido. O cemitério parecia maior do que o normal naquela noite. Os túmulos que eu conhecia de cor pareciam em posições diferentes, como se o lugar tivesse mudado enquanto eu trabalhava. E então, o choro ficou mais alto. Dessa vez mais próximo, um som angustiado, sofrido, vindo da direção do túmulo onde eu acabara de enterrar a senhora. Voltei os olhos para lá e vi uma figura. Estava ajoelhada sobre o túmulo recém-fechado. Era uma mulher. Seus cabelos longos cobriam o rosto e o corpo tremia como se chorasse desesperadamente. A princípio, achei que fosse uma parente que havia voltado sem que eu percebesse. Caminhei devagar, com cuidado, e disse, tentando parecer calmo: "Senhora, o cemitério já fechou. A senhora precisa sair daqui." Ela não respondeu, nem sequer se mexeu. Apenas permaneceu ali de costas, soluçando. Quando dei mais 2 passos, o lampião que eu segurava apagou. O vento cessou. O som do choro parou e o silêncio. Aquele silêncio foi mais aterrador do que qualquer grito. Senti um arrepio subir pelas costas. Um instinto antigo me mandava correr, fugir dali, mas meus pés pareciam pregados no chão. Quando o lampião reacendeu com uma brisa repentina, a figura havia sumido. O túmulo, que eu tinha fechado com cimento fresco, estava aberto. Não destruído. Apenas aberto, como se a tampa tivesse sido removida cuidadosamente. E o mais estranho, o caixão ainda estava lá, intacto, mas no lugar do corpo havia apenas terra. Tranquei o cemitério naquela noite com as mãos tremendo. Levei horas para conseguir dormir. No dia seguinte, voltei com o administrador do local e tentamos entender o que tinha acontecido. O túmulo estava fechado, como se nunca tivesse sido mexido. A terra, o cimento, tudo intacto. O caixão também, como se nada daquilo tivesse sido real. Nunca contei essa história para ninguém. Pelo menos não até agora. Mas desde aquele dia, nunca mais pisei naquele cemitério à noite. Porque eu entendi que há coisas ali que vão além da nossa compreensão. E algumas presenças simplesmente não querem descansar. Relato 6. A coisa nos seguiu até em casa. Me chamo Lucas. Hoje tenho 28 anos. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 15. Morava numa cidade pequena no interior de Goiás, onde não havia muito o que fazer, principalmente nas férias. Eu e meus 2 melhores amigos, Rafael e Kaique, sempre procurávamos formas de passar o tempo, mesmo que fossem idiotas ou perigosas. Numa tarde quente de janeiro, estávamos entediados e decidimos ir até o cemitério velho da cidade. Um lugar abandonado, coberto de mato e com túmulos tão antigos que mal dava para ler os nomes nas lápides. Havia histórias, claro. Diziam que o lugar era amaldiçoado, que ouvia-se vozes à noite, que sombras apareciam entre os túmulos. Mas para 3 adolescentes, aquilo era só combustível para brincadeira. Fomos lá com a ideia de gravar um vídeo de terror para o canal que o Kaique tinha na época. Entramos pelo muro dos fundos, pulando a parte quebrada, rindo e zoando. Era fim de tarde, o céu alaranjado e o calor sufocante. Levamos lanternas e celulares e fomos direto para uma parte mais isolada, onde ficavam os túmulos mais antigos. Tudo começou como piada, até que o Rafael teve a ideia de invocar algum espírito. Ele sempre foi o mais corajoso do grupo, ou pelo menos gostava de fingir que era. Fizemos um círculo improvisado com pedras e colocamos no centro uma vela que encontramos no fundo de uma gaveta na casa dele. Sentamos em volta, rindo, debochando,
e começamos a chamar qualquer coisa que quisesse dar um sinal. Eu já estava ficando desconfortável. O lugar tinha um cheiro pesado de terra molhada e coisa podre. E mesmo com o calor, um vento gelado começou a soprar entre os túmulos. Foi quando a vela apagou. Achamos que fosse o vento. Acendemos de novo. Menos de um minuto depois, apagou outra vez. Nesse momento, o Kaique disse que sentiu algo tocar a perna dele. Ele se levantou rápido, assustado, e quando apontamos a lanterna, vimos marcas. Arranhões pequenos, como se alguém tivesse arrastado unhas bem finas pela pele dele. A gente ficou parado, em silêncio. A atmosfera tinha mudado. O ar estava pesado, e a luz da lanterna parecia não alcançar tão longe quanto antes. Foi o Rafael que sugeriu irmos embora, mas ao virar para sair, vimos uma figura. Era alguém parado atrás de um túmulo, olhando. A silhueta era escura, sem rosto visível, imóvel. Nenhum de nós teve coragem de se mover por alguns segundos. Quando enfim apontamos a lanterna, não havia mais ninguém. Saímos correndo, pulamos o muro sem olhar para trás. Aquela noite foi péssima, não consegui dormir. E no dia seguinte o Kaique apareceu com mais arranhões pelo corpo, mesmo tendo ficado em casa o tempo todo. Ele jurava que sentia alguém o observando. Nos dias que se seguiram, barulhos começaram a surgir em nossas casas. Portas batendo sozinhas, vozes sussurrando à noite, sombras atravessando corredores. Um dia, eu estava sozinho e ouvi batidas na porta do meu quarto. 3 vezes. Quando abri, não havia ninguém. Mas no chão, exatamente onde a vela havia ficado no cemitério, havia uma marca de fuligem, como se tivesse sido queimada ali. Depois disso, paramos de nos falar por um tempo. Cada um tentou lidar com aquilo à sua maneira. O Kaique foi o que mais sofreu. Ouvi dizer que ele teve que fazer acompanhamento psicológico e até passou por uma espécie de desobsessão numa igreja da cidade. Nunca mais voltei naquele cemitério, nunca mais brinquei com esse tipo de coisa. Aprendi da pior forma que existem forças que não devem ser provocadas. E por mais que o tempo passe, eu ainda sinto medo quando lembro de tudo que passamos. Depois de alguns dias, as coisas foram parando. Não sei se o que passamos em casa foi uma coisa da nossa cabeça, mas o que vimos no cemitério foi real. Estava lá. Não quero viver nada parecido com aquilo nunca mais. Minha dica aqui é, não queira saber nem ver nada do além. São coisas que não dá para esquecer e coisas que não podemos controlar depois que abrir uma brecha. Não mexam com essas coisas. Relato 7. Meu marido morto voltou para casa. Meu nome é Silvia, tenho 43 anos e morei por mais de 20 anos numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Lá, a vida era simples, calma, até que meu mundo virou de cabeça para baixo numa noite de julho. Meu marido, Antônio, sofreu um acidente voltando do trabalho. Um caminhão o atingiu de frente numa curva da estrada rural. A morte foi instantânea. Ele foi enterrado 2 dias depois no cemitério da própria cidade, aquele pequeno, cercado de eucaliptos e com túmulos tão próximos que mal se consegue passar entre eles. Fizemos tudo conforme ele teria querido. Música de igreja baixa, poucas flores, nada de velório prolongado. Voltei para casa destruída. Nossos filhos já haviam se mudado e pela primeira vez em décadas me vi sozinha naquela casa. Naquela primeira noite, achei que a dor fosse me enlouquecer, mas o pior ainda estava por vir. Na segunda noite após o enterro, por volta das 3 da manhã, ouvi a maçaneta da porta da frente girar. O som era claro, metálico, idêntico ao que eu ouvia todas as noites quando o Antônio chegava do trabalho. O mesmo som, o mesmo tempo. Fiquei paralisada. Não tive coragem de sair da cama. Ouvi passos na sala, pausados, pesados, e depois, silêncio. Pensei que fosse minha mente. O luto, a dor. Tentei ignorar, até que nos dias seguintes começou a acontecer de novo. Sempre no mesmo horário. A casa amanhecia com a poltrona da sala ligeiramente virada, como ele costumava deixar quando se sentava para tirar os sapatos. O copo no escorredor da pia, que eu não usava, aparecia molhado. E o rádio da cozinha,
Um aparelho antigo que só funcionava quando queria, passou a ligar sozinho às 3 da manhã, tocando a mesma música de igreja do velório. Comecei a acreditar que era ele, que de alguma forma seu espírito estava comigo, não queria me deixar. Falei com o padre da cidade, que me aconselhou a rezar e pedir libertação dessas coisas na minha mente. E eu fiz. Rezei, chorei, supliquei. Mas as coisas pioraram. Na quarta semana, o rádio parou de tocar música. Em vez disso, ligava com estática. E no meio da interferência, eu juro, ouvia uma respiração. Pesada. Fraca. Como se alguém estivesse tentando falar debaixo d'água. As luzes começaram a piscar às 3 da manhã. A temperatura na casa caía repentinamente, mesmo em noites quentes. E certa vez, ao olhar pela janela da cozinha, vi uma silhueta no portão. Estava parada, imóvel, como se esperasse que eu abrisse. Na manhã seguinte, fui até o cemitério. A sepultura do Antônio estava aberta, não escancarada, mas o cimento do túmulo estava trincado. E algo havia saído por ali. Havia pegadas no chão, pegadas do lado de fora do jazigo. Mas o estranho é que pareciam vir de dentro, como se tivessem começado na terra. Fui à prefeitura, pedi uma verificação. O túmulo foi refeito, selado novamente, mas a sensação nunca mais passou. Comecei a ver vultos dentro de casa. Objetos se moviam sozinhos. Vozes sussurravam meu nome quando eu estava de costas. E na última noite que passei naquela casa, tive um sonho. Ou melhor, um pesadelo tão vívido que até hoje me faz acordar gritando. Sonhei que estava deitada e o Antônio se deitava ao meu lado. Sentia seu cheiro, o peso do corpo na cama, sua respiração no meu pescoço. Mas quando me virei, seu rosto estava afundado, sem olhos, sem pele, apenas o que restava de um cadáver que se recusava a partir. Ele sussurrou com uma voz que parecia vir de dentro do meu crânio. Você me deixou sozinho. Na manhã seguinte, fui para a casa da minha mãe em outra cidade. Não quis mais voltar naquela casa, nem ao cemitério. Se ele ainda está lá, esperando, eu não quero saber. Me mudei para a cidade onde minha mãe mora, para não ficar sozinha. Aluguei uma casa bem perto dela. E graças aos céus, nunca mais presenciei nada. Não sei se tudo que passei foi real ou coisas da minha cabeça diante do processo de luto, mas viver aquilo foi terrível. Hoje sigo bem na medida do possível. Ainda não foi ver o túmulo dele depois que me mudei, mas segundo meu filho mais velho, o cemitério está cuidando bem do lugar. Isso para mim já basta. Tudo que eu quero é que meu marido descanse em paz. Relato 8. Além de corpos. Meu nome é Júlio. Trabalhei como segurança noturno em um cemitério na zona leste de São Paulo por quase 5 anos. Quando aceitei o emprego, achei que seria tranquilo. Afinal, os mortos não saem dos seus túmulos, certo? Só que o que encontrei lá foi muito pior do que qualquer ladrão ou invasor. O cemitério era enorme, com mais de 5.000 sepulturas. À noite, ele se tornava um labirinto de sombras e silêncio. Os únicos sons eram o zumbido das lâmpadas e o ocasional miado de gatos que se escondiam entre os túmulos. Minha rotina era simples. Rondas de hora em hora, anotar qualquer anormalidade, verificar os portões e manter tudo em ordem. Durante os primeiros meses não vi nada demais. Mas depois que comecei a fazer a ronda da trilha do Bloco Velho, uma parte afastada do cemitério, onde jaziam os corpos enterrados entre 1910 e 1950, as coisas mudaram. Tudo começou com um vulto. Na primeira vez, achei que fosse apenas cansaço. Era uma silhueta escura, parada entre 2 túmulos antigos. Quando apontei a lanterna, sumiu. Achei que fosse minha imaginação. Mas na semana seguinte, aconteceu de novo. E outra vez. E outra. Só que então, as coisas passaram a se mover. Coroas de flores amanheciam em túmulos errados. Vassouras e pás da manutenção surgiam no meio das trilhas.
pegadas apareciam em áreas que só eu tinha acesso. E o mais estranho, as pegadas eram sempre de pés descalços. Um dia decidi investigar. Na parte mais antiga do cemitério havia um túmulo de mármore escuro, todo rachado com uma cruz quebrada. Sem nome, sem data, só a inscrição: aqui descansa o que nunca deveria ter sido acordado. Fiquei olhando aquilo por minutos. Nunca tinha reparado nesse túmulo antes. Naquela mesma noite, durante minha última ronda, ouvi um som de terra sendo remexida. Era como se alguém cavasse, com as próprias mãos. Corri até o local, e juro por tudo que é mais sagrado, havia marcas de unhas no chão. Como se alguém tivesse saído de dentro da sepultura, e então começou o pior. No meu rádio, começaram a surgir interferências, vozes em línguas que eu não entendia, sons de lamento, risadas fracas. As câmeras de segurança travavam sempre às 2h33 da madrugada, mesmo sendo digitais e novas. E sempre no mesmo ponto, o túmulo sem nome. Na última noite em que trabalhei lá, fui chamado pela central porque o alarme da área velha havia disparado. Quando cheguei, vi uma criança, uma menina, de vestido branco, em pé, em cima daquele túmulo escuro. Ela me olhou. Os olhos eram totalmente pretos, sem íris, sem vida. Ela disse com uma voz que parecia vir de uma garganta seca: "Você também vai dormir aqui?" Acordei horas depois, caído entre os túmulos. Tive um corte profundo na testa e marcas roxas nas pernas, como se tivesse sido arrastado. Pedi demissão no mesmo dia. Nunca mais voltei. Soube por um antigo funcionário que aquele túmulo era de um homem rejeitado pela igreja, acusado de bruxaria e rituais proibidos nos anos 40. A igreja mandou enterrá-lo fora do solo sagrado, como forma de puni-lo para sempre. Mas algo, ou alguém, quebrou o selo. E agora ele não está mais sozinho. Ainda tenho contato com os seguranças desse cemitério e me disseram que ainda acontecem algumas coisas estranhas por lá. Mas que ninguém quer saber, deixam rolar e não se metem. Depois que sai de lá, fiz 3 meses de terapia, porque aquilo me afetou muito. E só voltei a trabalhar em período noturno há poucas semanas. Mas nunca mais vivi algo parecido. Relato 9. O pior vem depois. O problema não era desenterrar os corpos, era o que veio depois. Meu nome é Mauro, e por mais de 20 anos fui exumador. O tipo de profissional que muita gente nem sabe que existe. Meu trabalho era simples, no papel: retirar restos mortais de túmulos antigos para liberação de espaço ou transferência para usuários. É um serviço solitário, muitas vezes ignorado até por outros coveiros. Tem gente que diz que não tem coragem, mas a verdade é que ninguém quer lidar com o que sobrou de uma vida, o que restou no silêncio, debaixo da terra. Eu nunca tive medo. Já lidei com corpos ainda com carne, gases que estouram caixões, larvas que se movem como mar revolto, sussurros de parentes chorando a metros de distância enquanto a gente retira o que sobrou de alguém que eles amaram. Nunca me abalou. Até o dia em que mexemos no túmulo errado. Foi em setembro. Céu nublado, abafado, um dia cinza que já parecia um mau presságio. Recebemos uma autorização da administração do cemitério para limpar um jazigo triplo, antigo, de 1940. O último enterro tinha sido em 1998. Sem renovação de contrato, a regra era clara: abrir, retirar os restos, limpar e transferir para o ossuário. Começamos cedo. Os 2 primeiros compartimentos estavam como esperávamos: ossos ressecados, caixões semi-desfeitos, algumas roupas que pareciam ter sido dobradas com cuidado antes do último adeus. Tudo seguia o protocolo, mas o terceiro, o concreto do último caixão, estava mais grosso. Parecia que tinham reforçado a laje por cima. Tivemos que usar marreta por quase meia hora. Quando finalmente rachamos a tampa, o cheiro saiu como um sopro vindo do inferno. Não era só podridão. Era como ferrugem úmida, queimado, terra molhada com sangue velho. Um dos rapazes engasgou na hora, largou as ferramentas e saiu correndo, tossindo como se o pulmão estivesse pegando fogo.
Eu me aproximei. A tampa do caixão rangeu quando levantamos. A madeira estava escura, quase negra por dentro. E ali, deitado num ângulo estranho, estava o corpo. Não era um esqueleto limpo. Tinha pedaços de pele seca, cabelos ainda presos ao crânio, roupas parciais, mas tudo parecia retorcido, como se o corpo não tivesse sido deitado, mas sim jogado ali à força. A cabeça estava virada de lado, o maxilar deslocado, a boca escancarada num grito congelado. Mas o pior eram as mãos. As unhas arrancadas, os dedos tortos, todos pressionando a madeira interna do caixão, como se tivesse tentado arranhar para sair, como se tivesse acordado ali dentro. Eu senti um arrepio na espinha que não sentia desde a infância. Ainda assim, seguimos. Profissionalismo acima de tudo, é o que eu repetia para mim mesmo. Enquanto removíamos os restos, encontramos algo no fundo do caixão. Um embrulho pequeno, sujo, coberto com pano preto e amarrado com uma linha escura. Eu ia jogar fora, mas senti uma hesitação. Algo me dizia para abrir. Dentro havia um boneco humanoide, feito de palha, pano, cabelos humanos trançados. A boca do boneco estava costurada com linha vermelha, e no lugar do peito tinha um pedaço seco de carne, amarrado com um espinho enferrujado. Aquilo não era um presente, era uma prisão. Guardei o boneco numa caixa, não sei porquê. Talvez curiosidade, talvez medo de deixar ali. Enterramos os ossos no ossuário comum, como sempre. Final de expediente. Mas aquela noite foi diferente. Sonhei com o morto. Ele estava em pé no meio do cemitério, envolto numa névoa densa, com os olhos costurados e a boca ainda aberta. Mas o som vinha de dentro dele. Era um lamento que ecoava como se 1000 vozes estivessem chorando ao mesmo tempo. Atrás dele, o boneco, pendurado por fios invisíveis, tremendo como se estivesse vivo, se debatendo. Acordei suado, com a garganta seca, mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, o colega que tinha vomitado durante a exumação não apareceu para trabalhar. Nunca mais apareceu, na verdade. Disseram que surtou, foi internado. Dizia que ouvia batidas dentro das paredes da casa. No dia seguinte, o colega que tinha vomitado durante a exumação não apareceu para trabalhar. Nunca mais apareceu, na verdade. Disseram que surtou, foi internado. Dizia que ouvia batidas dentro das paredes da casa. No ossuário, começaram os relatos. As luzes piscaram por dias. O cheiro retornou, mesmo com os filtros ligados. Um dos gaveteiros começou a pingar um líquido escuro, grosso, que ninguém conseguia identificar. E então, fui chamado para verificar um problema. A gaveta onde colocamos os ossos daquele homem estava entreaberta, o saco de ossos rasgado. O boneco, que eu havia guardado em outro lugar, estava ali, em cima do crânio, com um detalhe a mais. Um fio de cabelo novo costurado em volta da boca. Um fio grisalho, como o meu. Desde aquele dia, minha vida virou um eco do que era. O cheiro ainda me persegue. Às vezes no carro, às vezes no meu travesseiro. E em algumas noites, no meio do silêncio, ouço batidas secas e espaçadas, como unhas contra madeira. 3 batidas, sempre 3, como se alguém ainda estivesse tentando sair. Relato 10. O túmulo 237. Meu nome é Eunice. Tenho 63 anos. Moro sozinha desde que meu marido faleceu em 2008. Desde então, passei a ocupar meus dias com atividades que me fizessem sentir útil. Uma das que mais me ajudou foi o trabalho voluntário no pequeno cemitério da cidade. Lá, eu cuidava dos túmulos abandonados. Limpava as lápides, arrancava o mato, lavava as pedras com água e sabão, deixava flores silvestres colhidas no quintal. Dizia que era para deixar a eternidade um pouco mais bonita. Nunca tive medo. Muito pelo contrário, sentia paz naquele lugar. Até encontrar o túmulo 237. Era um sábado nublado, final de tarde. Eu estava quase encerrando o serviço quando percebi que uma parte mais afastada, atrás do galpão de ferramentas, estava tomada pelo mato alto. Algo me chamou para lá.
uma inquietação, como se eu tivesse esquecido alguma coisa. Foi ali que encontrei uma lápide caída, encoberta pela vegetação. O número cravado na pedra estava gasto, mas ainda se lia: 237. Não havia nome. Apenas as palavras: aqui jaz o que não deve ser nomeado, que a terra seja sua prisão e o esquecimento sua lápide. Fiquei desconcertada. Nunca tinha visto um túmulo com uma inscrição daquelas. Achei que era alguma brincadeira antiga, uma história inventada por gente supersticiosa. Mesmo assim, fiz meu trabalho. Arranquei as ervas, lavei a pedra, coloquei uma pequena vela branca e um galho de lavanda e fui embora. Naquela noite comecei a ouvir coisas. No início achei que era o vento, mas logo percebi que o som vinha de dentro da casa. Eram sussurros bem baixinhos, repetitivos, como uma criança ensaiando uma oração em voz baixa. Sempre a mesma frase: não limpe o esquecimento. Achei que estivesse ficando louca. Fui ao médico, dormi com remédio, e durante 3 dias tudo ficou calmo. No 4º dia, voltei ao cemitério, e lá estava o túmulo 237, coberto de mato novamente, como se ninguém o tivesse tocado. A vela que eu deixei estava derretida, mas intacta. A lavanda, seca e queimada nas pontas. Pensei em deixar para lá, mas alguma coisa me impedia. Senti um arrepio, como se alguém me observasse. Dessa vez, limpei tudo de novo, mas ao tocar a lápide, senti que a pedra estava quente. E então, pela primeira vez em todos esses anos, ouvi um som vindo de dentro da terra. Era um chorinho baixo, como de bebê, e junto dele, um som de arranhões, lentamente debaixo da terra. Saí de lá sem olhar para trás. Naquela noite, os sussurros voltaram, mas não estavam mais distantes. Vinham do pé da minha cama. Você despertou o nome que foi apagado. Comecei a ver sombras nos cantos da casa. Meu relógio parou às 2h17. Toda a noite, os espelhos embaçavam sozinhos. Minhas plantas secaram em uma madrugada. Voltei ao cemitério com a intenção de contar ao padre. Mas quando perguntei sobre o túmulo 237, ele empalideceu. Isso não devia mais existir, ele disse. Foi lacrado há décadas. Ninguém devia chegar perto. Insisti. E ele me contou com medo que naquele túmulo foi enterrada uma mulher acusada de ter causado a morte de 3 crianças nos anos 60. Dizem que ela fazia feitiços, enterrava bonecas com pregos no peito e usava o sangue dos pequenos para fechar o ventre das mães. A cidade entrou em pânico. Ela foi capturada, linchada e enterrada às escondidas, com ordem da própria paróquia para que seu túmulo nunca tivesse nome ou flores. Diziam que ela se alimentava da lembrança, que se alguém a relembrasse, ela voltaria. E eu limpei o túmulo. Eu dei flores, eu acendi vela, eu chamei o nome que não devia ser dito. Hoje moro com as janelas trancadas e o espelho coberto por lençóis. Às vezes acordo com marcas de unhas nas pernas, outras com barulhos de passos no corredor. O pior é quando ouço risadas infantis, misturadas a uma voz de mulher rouca e doce. Você não devia ter me lembrado, Eunice. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Mas se alguém estiver ouvindo isso, por favor, nunca mexa no que foi esquecido. Tem coisas que a morte não enterra, só dorme, até alguém limpar. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos conseguem encarar o terror até o fim. Mas lembre-se, alguns túmulos não guardam apenas ossos, guardam histórias. E às vezes, quem ouve essas histórias atrai os olhos de quem deveria continuar enterrado. Se quiser continuar explorando os limites do sobrenatural, se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu relato nos comentários. E até o próximo vídeo, se os mortos deixarem.